Fala galera, oi eu novamente, eu sou a professora Daniela, sou professora de Fisiologia, de Histologia, e eu estou gravando uma série de vídeos de Fisiologia Cardíaca para uma das minhas turmas, né, de Fisiologia, na qual eu não pude dar aula presencial, né, desse tema. Então, eu estou gravando uma sériezinha de vídeos da aula que eu não pude aplicá-la, né? E acabei resolvendo disponibilizar aí para quem quiser também assistir e ter uma noção geral das disfunções aí de alguns aspectos do coração. Como eu falei no vídeo anterior, se vocês quiserem dar uma olhada, clique aqui. Essas aulas não são aulas de aprofundamento destes temas relacionados ao coração. Na verdade, é para a gente ter uma visão geral, então uma visão aí bem introdutória da fisiologia cardíaca, né, explorando aí um pouquinho algumas coisas, para que depois, ao longo do próprio curso, né, da medicina, a gente vá explorar com mais detalhes essa parte fisiológica aí do coração. Hoje é a primeira visão que a gente vai ter aí desse coração, e aí eu trago alguns pontos, né, de uma maneira bem geral para a gente entender essa fisiologia cardíaca. No vídeo anterior, eu falei sobre o músculo cardíaco e o acoplamento excitação-contração. Neste de agora, eu vou falar das propriedades elétricas e do ciclo cardíaco. Vamos ver, não sei se eu vou falar dos dois ao mesmo tempo ou se eu vou gravar um terceiro vídeo. Tá? A atividade elétrica, né, deste coração. Anteriormente eu falei do acoplamento, excitação e contração, que vem um impulso elétrico, né, um potencial de ação que vai gerar alterações aí na permeabilidade iônica da membrana plasmática e do retículo sarcoplasmático, que vai aumentar as concentrações de cálcio intracelulares no miocárdio. E isso vai fazer com que a gente faça a contração após a despolarização biocárdica. E aí eu comentei num momento que assim, ó, da onde é que vai vir essa despolarização? A gente vai ver depois. E é justamente agora, neste momento, que a gente vai visualizar essa ocorrência aí, né, dessa despolarização e como a gente observa esse registro dessa atividade elétrica no próprio miocárdio, né, que é o músculo cardíaco. Muito bem. Então, essa imagem aqui é uma representação de um corte, né, assim, do coração. Então, essa representação está nos mostrando as cavidades internas aqui, né, deste coração, né? A cavidade atrial direita, cavidade ventricular direita, cavidade atrial esquerda e cavidade ventricular esquerda. Ó, e aqui nós temos as válvulas aqui atrioventriculares, que seria, né, a tricúspide e a mitral. Muito bem. Então, o músculo cardíaco, ele é excitável, conduz essa excitabilidade, contrai por conta, né, dessa excitabilidade. E da onde é que vai vir essa excitação? Ele próprio tem uma automaticidade para a geração deste impulso elétrico. Então, existe no coração cardiomiócitos que eles fazem a própria contração, né, do coração. O miocárdio é formado de cardiomiócitos contráteis. Eles contraem, relaxam, e aí vão fazendo a sístole e a diástole cardíaca. Mas algumas dessas células no coração, ela é capaz de automaticamente gerar uma alteração elétrica. Os cardiomiócitos contráteis, no geral, eles estão lá de boa na lagoa, né, aguardando o estímulo para que de fato ocorra essa excitação, para que ele se contraia. Né? Então, ele precisa ser estimulado, né, esse cardiomiócito contrátil. Mas então, da onde vai vir esses estímulos? De cardiomiócitos específicos, né, que têm propriedades um pouco distintas internamente, elétricas, que vão automaticamente, de maneira rítmica, disparar potenciais de ação, tá? E aqui nessa imagem nós temos a representação aqui numa cor meio castanha, sei lá, meio bege, não sei. Bom, enfim, essa cor para mim é meio castanha. Então, temos aqui alguns feixes de cardiomiócitos que têm uma capacidade de autogerar impulsos elétricos. Ele tem uma taxa de disparo para a geração de impulsos elétricos. E também
elas são células com algumas propriedades, né? Esses cardiomiócitos têm algumas propriedades um pouco diferentes dos contráteis, que também os tornam mais condutíveis. Eles conseguem conduzir melhor a eletricidade que é gerada aí neste coração. Tá? E por isso que a gente chama este complexo de feixes aí, né, de cardiomiócitos aí, de sistema de geração e condução elétrica do coração. Quem faz parte desse sistema? A gente vai observar cardiomiócitos presentes em 2 nozinhos, ou nodos aqui, conhecidos como nó, ou nodo sinusal, sinoatrial e nó atrioventricular. São 2 nozinhos aqui que possuem cardiomiócitos autorrítmicos. Já já explico o que é isso. E veja que existem uns feixezinhos aqui, ó, internodais. Feixes internodais. E um outro feixe aqui, esse de Bachmann, que está conduzindo este impulso elétrico, né, do nó sinusal para o átrio esquerdo. Veja que os feixes internodais acabam conduzindo, né, esse impulso elétrico de um nó para outro nó, do nó sinusal para o nó atrioventricular. A gente também tem compondo nesse sistema de condução elétrica o feixe de His, esse é o feixe comum, que depois eles, né, se dividem direito, esquerdo ali e outras divisões. E esses feixes de His passam aqui, né, o esquerdo e o direito, passam pelo septo ventricular, interventricular, e em seguida ele se ramifica para dentro ali, né, de uma zona ali subendocárdica, que vai conduzir este impulso elétrico para o miocárdio ventricular, que são as fibras de Purkinje, né, como está aqui representado. Muito bem. O que tem de diferente desses feixes musculares, né, desses cardiomiócitos, para o restante do coração? A gente já vai ver que existem propriedades eletrofísicas mesmo, elétricas e mecânicas e físicas, né, diferentes entre esses 2 tipos de células. Ambas nós chamamos de cardiomiócitos, mas o que está relacionado ao sistema de geração e condução elétrica nós vamos chamar de cardiomiócitos autorrítmicos e os demais nós vamos chamar de cardiomiócitos contráteis. Uma coisa interessante que eu trago para vocês aqui nesta tabela, se eu não me engano foi até da Linda Constanzo essa tabela, com algumas modificações, a gente observa aqui, ó, taxa de disparo. E aí a gente tem aqui qual o local, né, o nó sinusal, botei aqui o átrio, tá, como extra, mas ele não faz parte, né, desse sistema de condução elétrica. Na verdade, aqui é a parte da contração, miocárdio mesmo, contrátil. Nós temos o nó atrioventricular, nós temos o feixe de His e fibras de Purkinje. Se eu for observar aqui, ó, em relação aos cardiomiócitos autorrítmicos que fazem parte desse sistema, né, de condução, geração e condução elétrica, cada um destes locais, eles têm capacidades de gerar potenciais elétricos. Eles autogeram potenciais elétricos. Eles estão lá em repouso, mas durante o repouso ele vai, né, de alguma maneira, alterando a membrana, o potencial de membrana, né, dessa membrana plasmática, e a depender da descarga elétrica, a gente pode gerar um potencial de ação. E aí, em qual taxa, né, por minuto, e quantas alterações elétricas, quantos potenciais de ação por minuto eu posso gerar nesses locais? A isso a gente dá o nome de taxa de disparo. Tá? Então, observa aqui que o nó sinusal, que é este nozinho aqui que fica localizado próximo ali na abertura da veia cava superior, a gente tem uma taxa de disparo intrínseca aí deste coração, em torno de 70 a 80 impulsos ali por minuto, né? Taxas aí, né, de disparos, né, por minuto. Observa que em seguida nós temos o nó atrioventricular, que tem uma taxa de disparo um pouco menor, né, entre 40 e 60, né, impulsos ali por minuto. Veja que o feixe de His, que é este aqui, ele tem uma taxa de disparo em torno de 40. As fibras de Purkinje também têm uma taxa de disparo menor, né, entre 15 e 20 impulsos por minuto. E aí, o que isso quer dizer? Tá todo mundo gerando ao mesmo tempo potencial elétrico, o nó sinusal, o nó atrioventricular, feixe de His, em momentos diferentes, em taxas diferentes? Não. O que acontece? Apesar de todo esse sistema aí que eu citei para vocês ter uma taxa de disparo intrínseca,
acaba que todo mundo vai obedecer ao comando de potenciais de ação do que for mais rápido. Né? Quem é que tem a taxa de disparo mais rápida? É o nosso sinusal. Então, ele gera potencial elétrico rapidamente quando você pensa, né, em relação ao nó atrioventricular, em relação ao feixe de His e fibras de Purkinje. E aí, essa taxa gerada aí pelo nó sinusal de eletricidade, né, ele acaba sendo conduzido pelo restante. Então, o restante aqui deste sistema, né, elétrico, ele, em vez de ficar autorregenerando, né, autogerando potenciais de ação, na verdade, eles vão ter um potencial, uma taxa ali de condução desse potencial de ação de acordo com a taxa de disparo do nó sinusal. Tá? É como se ele que fosse o regente de todo mundo. Né? Então, o nó sinusal acaba sendo considerado o marca-passo cardíaco, porque é ele que tem uma taxa de disparo mais rápida em relação a todo o restante do sistema de geração aí de condução e de geração aí de potencial elétrico, certo? Então, apesar, para você, né, captar a mensagem. Então, apesar de cada um destes locais do sistema de condução e geração elétrica, né, ter uma taxa intrínseca de disparo, todo mundo vai obedecer o tempo de disparo do nó sinusal, porque ele dispara, conduz, né, esse impulso elétrico para o restante do miocárdio. A gente viu que ele é um sincício, né, funcional. Então, todo mundo vai receber aquele estímulo elétrico que veio do nó sinusal, ou vai conduzir ou vai contrair frente àquele estímulo. Se esse nó sinusal está disparando, né, a, digamos, 90 impulsos por minuto, essa taxa aí vai sendo conduzida para cá. Aí aqui, né, vai estar também disparando, né, levando esse potencial a 90 impulsos por minuto. Isso vai passar para o feixe de His com a mesma taxa de disparo, que vai para as fibras de Purkinje com a mesma taxa de disparo. E isso depois vai se espalhar pelo miocárdio e a gente vai fazer, né, a ação mecânica de contrair o músculo miocárdico, certo? Outra coisa bem interessante agora eu vou mudar a imagem, para a gente observar aí a velocidade de condução destes impulsos elétricos. Então, a gente viu que o nó sinusal gera, né, estes impulsos e ele vai sendo, deixa eu voltar rapidinho, ele vai sendo conduzido pelas fibras internodais, pelas próprias fibras, né, do cardiomiócito, do próprio miocárdio, né, a parte contrátil, vai sendo conduzido pelo feixe de His, Purkinje, miocárdio, né, ventricular, etc. Agora, o que a gente observa, né? Quanto tempo leva para esta eletricidade alcançar todas as células do coração? Vamos levar esse disparo elétrico para todas as células. Então, essa imagem é muito legal, se eu não me engano, da Constanzo também, que traz aqui esta relação aqui, ó, de tempo, não sei se é da Constanzo ou do Gaito, enfim, essa relação do tempo em milissegundos, olha que rapidez, ó, 1 segundo, né? Em milissegundos, a gente vai estar levando esse potencial elétrico para todo o coração. Em que sentido, né? Então, dá uma olhada aqui. O nó sinusal disparou o potencial elétrico. Esse potencial atinge o átrio direito, atinge o átrio esquerdo em mais ou menos, ó, 90 milissegundos. É muito rápido. 90 milissegundos, a gente despolarizou por completo os dois átrios. Veja que em 60 milissegundos, o potencial elétrico já veio aqui, ó, do nó sinusal e chegou no nó atrioventricular. Beleza? Então, vimos que em 90 milissegundos, todo o átrio está despolarizado e que em 60, menos ainda, né? Em 60 milissegundos, este potencial elétrico chegou aqui, né, no nó atrioventricular. Então, quando um potencial elétrico chega aqui, meu povo, o que a gente viu? Quando tem eletricidade chegando no miocárdio, ele vai se contrair através daquele mecanismo que a gente viu no vídeo anterior do acoplamento, excitação, contração. Então, contraímos aqui o átrio. Quando o átrio contrai, gente, a gente vai ver que ele ejeta um pouco aqui, né, de sangue para os ventrículos, tá?
Afinal, ele contraiu e empurrou o sangue que estava dentro dele para onde? Para os ventrículos. Aí o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai ter que contrair estes ventrículos para que ele bombeie o sangue para ou o pulmão ou para o sistema, né, geral, para os nossos vasos somáticos. Muito bem. Então, para isso, a gente vai ter que trazer o impulso elétrico e excitar o miocárdio, né, ventricular. Então, este impulso elétrico, ele inicialmente está aqui no átrio ventricular, e agora a gente vai conduzir ele pelo feixe de His e pelas fibras de Purkinje. Olha que interessante. Para sair do nó para sair do nó atrioventricular e chegar aqui no feixe de His, levamos pelo menos 100 milissegundos. Olha só, meu povo. Só a passagem deste nozinho para cá levou 100 milissegundos. Levou, tipo, praticamente o tempo inteiro que foi a despolarização atrial, ó, de 90 milissegundos. Ou seja, o que a gente está observando aqui? De alguma forma, está tendo um retardo. A forma com que o potencial elétrico está passando pelo nó atrioventricular até o feixe de His tá demorando, tá tendo alguma resistência aí para a passagem desse potencial elétrico, retardando este impulso elétrico de chegar no feixe de His. E isso é extremamente importante para a fisiologia cardíaca, porque é o tempo que o ventrículo vai ter de estar ainda relaxado e se enchendo de sangue para uma próxima ejeção de sangue para o corpo, tá? Então, a gente vai ver que fisiologicamente é importante que haja esse retardo aqui, ó, no nó atrioventricular, tá? Então, se a gente for reparar aqui, ó, nas velocidades de condução deste impulso elétrico, a gente vê que geramos o potencial elétrico no nó sinusal, aí o átrio, né, vai conduzir numa velocidade relativamente rápida, né, entre as suas próprias fibras, né, a 1 metro por segundo, é rápido pra caramba, né, aqui no coração, conduzimos esse potencial elétrico, ele chegou aqui no nó atrioventricular, aí dá uma olhada que a velocidade de condução desse potencial elétrico no nó atrioventricular cai para 0,01 metros por segundo. Olha como é muito menor a velocidade de condução deste impulso neste ponto. E isto explica o porquê demora tanto tempo para chegar aqui no feixe de His, tá? Depois, quando chega no feixe de His, a gente vê que o impulso elétrico também, ó, tenta compensar, né, esse retardo. É bem rápido a forma com que o potencial elétrico vai se difundir pelos ventrículos. E tem que ser assim rápido para que o ventrículo, ele como um todo, vá efetivamente fazer uma contração potente, efetiva para a ejeção do sangue, para a circulação sistêmica e para a circulação pulmonar, tá? Então, a gente está vendo aqui justamente agora, ó, o tempo para conduzir esse potencial elétrico, ó, pelo feixe de His, até o ápice do coração, né? Essa porção aqui, veja que foi relativamente rápido. E aí, depois do ápice do coração, a gente se difunde aqui para, novamente, a base, né, do coração, que é essa região mais para cima. E por que, então, o impulso elétrico, ele vem, né, ele se conduz rapidamente para o ápice e depois ele volta para a base? Para fazer com que o coração, a parte ventricular, ela contraia do ápice para a base. Porque é na base que está ali os orifícios de saída da aorta e do tronco pulmonar, né? Então, eu tenho que empurrar o sangue do ápice para a base para que a gente possa ejetar esse sangue para todo o nosso corpo e faça efetivamente as trocas gasosas de nutrientes, enfim, né? O que é importante para a gente garantir a vida de nós mesmos, né? De cada indivíduo, certo? Então, a gente observa aqui que esse sistema His-Purkinje, ele é o sistema de rápida condução elétrica pelos ventrículos, para que o ventrículo ele possa despolarizar adequadamente, rapidamente, e aí fazer uma contração para fazer a sístole ventricular para a ejeção desse sangue aí para todo o nosso corpo. Beleza? Aí a próxima imagem, né, é justamente mostrando o porquê deste retardo, né, dessa velocidade de condução aí do nó atrioventricular para o feixe de His, que está logo aqui embaixo. Então, veja que ele passa aqui por uma porção membranosa do septo interventricular e a forma com que estão dispostas, né, estes cardiomiócitos de condução elétrica acaba fazendo com que haja essa resistência à passagem elétrica, tá? E aí, por isso, a gente está observando que existe, né,
de maneira importante este retardo na condução elétrica. Muito bem. Então, esse tempo todo que eu estava aqui com vocês, eu falei do potencial de ação, né? Estou falando potencial de ação o tempo todo, de condução, de contração, etc. E quando a gente pensa em eletricidade, a gente acaba, né, não tem como fugir de ver o registro elétrico dessa atividade, né, no coração. E aí se você colocar eletrodos para medir esse registro elétrico, né, na membrana plasmática destas células, você vai ver que, a depender do local no coração em que você colocou esse eletrodo, o registro elétrico tem curvas, tem formas de curvas diferentes. Se você coloca este eletrodo no nó sinusal, você vai observar que a curva do potencial de ação, que curva é essa? É o registro elétrico, né, na membrana plasmática dessas células, ela é uma curva suave, ela é uma curva que tem até ela alcançar esse pico aqui, ó, ela demora um pouquinho, ela vai suave e desce suave, tá? E observe que em outros pontos, como por exemplo, ó, no miocárdio atrial e grandemente, né, no sistema de fibras His-Purkinje, no ventrículo, a gente vai observar que a curva nesses pontos, ó, ela é uma curva que chega no pico de maneira muito rápida. Você vê que essa fase de ascensão aqui nesse registro elétrico, ela é de vez. Diferente do que a gente observou aqui no nó sinusal. Outro ponto, se você observar o nó atrioventricular, também tem uma curva, ó, mais suave, quando você compara com as demais regiões aqui deste coração. Então, você está vendo que existem dois padrões aí de potencial elétrico, né? Tem dois padrões de potencial de ação. Um potencial de ação que tem uma resposta mais lenta, você vê, ó, que é o pico, para chegar no pico ele é mais lento e depois ele desce. E uma outra resposta de potencial de ação que ela é rápida, para chegar no pico ele faz, ó, pá, de vez, tá? E aí a gente acaba classificando aqui, né, os cardiomiócitos de acordo com o seu potencial de ação, que a gente vai dizer são células de resposta rápida e células de resposta lenta, que se a gente for descrever onde é que elas estão, né, essas células de resposta lenta acabam sendo os locais dos nodos, como os nodos sinusal e o nó atrioventricular. Enquanto que no miocárdio contrátil, as células, né, contráteis, e os autorritmos, que são os de condução, né, o sistema His-Purkinje de condução elétrica rapidona, né, a gente também vai observar que o padrão do potencial de ação acaba sendo semelhante aos dos outros cardiomiócitos que estão envolvidos com a contratilidade cardíaca, a contratilidade típica do miocárdio, certo? E aí, o conjunto dessa atividade elétrica do coração, né, e bem como os eventos mecânicos que acontecem por conta dessa atividade elétrica, a gente acaba fazendo um registro geral através do eletrocardiograma. Acho que todo mundo já deve ter feito alguma vez na vida, quem nunca fez já deve já ter visto alguém ou ouvido falar que alguém fez este exame para ver como é que está a atividade do coração. E a curva típica é esta curva aqui, né? Que nós temos ondas P, um complexo QRS, uma onda T, quiçá uma U, que nem sempre aparece, tá? Mas a gente observa que isso aqui é o conjunto, é a forma como que a gente registra toda essa atividade eletromecânica que está acontecendo no coração, tá? Bom, e uma vez que eu comentei rapidamente aqui sobre as células de resposta lenta e células de resposta rápida, vamos dar uma olhada aqui, de fato, o que é isso e por que é assim. Por que existem células que têm uma resposta lenta? E porque são justamente os cardiomiócitos autorrítmicos, né, dos nodos sinusal e atrioventricular que fazem isso. E o que são essas respostas rápidas? Por que isso está acontecendo dentro dessas células, tá? Então, vamos lá. Começamos pelas células de resposta lenta aqui, apresentando a vocês essas células. São o que eu já comentei, cardiomiócitos autorrítmicos, que acabam tendo as maiores taxas de disparos de potenciais elétricos. São os nodos sinusal e nó atrioventricular. Então, esse disparo vai ocorrendo aí, ó,
espontaneamente neste coração. A gente vai ver por que é espontâneo. Tá lá do nada e pá, de repente surge o potencial de ação, tá? E a principal, né, célula local de ponto, né, de resposta lenta acaba sendo o nó sinusal por ter a maior taxa de despolarização, tá? E é a partir dali que a gente vai iniciar a onda de despolarização por todo o coração. Começamos dali e seguimos aquele trajeto que eu mostrei para você no slide anterior. E tá aqui o registro do potencial lento, tá? A gente vai observar o que são estes números, né? Que são as fases do potencial de ação. A fase de repouso é a de número 4, uma fase ascendente, essa de número 0, um pico do potencial de ação, uma fase descendente aqui desse potencial de ação, descendente inicial, né? Descendente tardia aqui, para depois voltar para a fase 4, certo? Muito bem, então o que a gente vai observar agora são as células de resposta rápida. Essas células de resposta rápida são muito típicas elas ocorrem, né, nos cardiomiócitos contráteis, aqueles que estão no miocárdio mesmo, fazendo, né, a sístole e a diástole cardíaca. E a gente observa que também existe o padrão deste potencial no sistema de Rise-Purkinje, que apesar de ser um sistema, né, de condução elétrica, a gente tem outro tipo de cardiomiócito ali que não é contrátil, ele conduz essa eletricidade, ele conduz de maneira tão rápida que seu potencial elétrico acaba sendo semelhante, né, ao das células contráteis. Então, a gente vê um potencial de resposta rápida, né, neste sistema de Rise-Purkinje, nessa onda despolarizante que passa por ela, tá? Então, tá aqui a fase 0, ascendente, a fase 1 de repolarização inicial, temporária, depois um platô, a gente observa aqui a repolarização e em seguida, né, a fase de novo, né, de repouso. Então, vamos começar entendendo esse potencial aqui, tá? Que é o de resposta rápida. Ele é o mais clássico quando a gente vai pensar em potencial de ação no miocárdio, né? Da célula do cardiomiócito contrátil. Então, tá aqui o registro de novo, ó, a fase 4 de repouso, a fase 0 de ascensão, né? Ele tá despolarizando, aumentando a voltagem da membrana plasmática dessas células. Aí chegamos aqui no pico, né, desse potencial de ação, onde iniciamos, né, a repolarização desta célula. Temos aqui o número 2 como a fase de platô. É como se a voltagem da membrana plasmática ficasse, né, alta por um certo tempo, né, de platô. E aí depois a gente está vendo a membrana plasmática voltar à sua voltagem de membrana inicial, né, do repouso, que é o número 4. Então, a fase aqui, né, descendente de repolarização e a fase do repouso basal aqui dessas células. O que é que faz a voltagem da membrana plasmática alterar, né, dentro dessas células? É o seu grau de permeabilidade a determinados íons. Então, a gente sabe que a membrana ela é seletiva para o que deve passar. Tá? Então, quando alguns destes canais transportadores, né, destes íons se abrem e se fecham, a gente vai mudando essa permeabilidade para a passagem de substâncias pela membrana. Tá? Então, por exemplo, normalmente existe um canal, né, nessa membrana plasmática chamada de canal de sódio dependente de voltagem. Esse canal de sódio, ó, dependente de voltagem, significa o quê? Que ele se abre a depender da voltagem da membrana plasmática. Se essa voltagem for alta, chegou uma onda de despolarização ali, por algum motivo, e aí despolarizou a membrana, essa despolarização é um sinal para abrir esse canal de sódio. O sódio está lá desesperado para entrar na célula, por conta, né, dessa diferença de potencial eletroquímico que tem do lado de fora da célula e do lado de dentro, no meio extracelular e no meio intracelular. Então, quando a gente abre este canal, sódio entra loucamente dentro da célula e entra muito rápido. Por isso que é tão rápida essa despolarização aqui. Essa alteração na voltagem da membrana plasmática desse cardiomiócito é extremamente rápida, tá? Por isso que a gente chama isso de potencial rápido, potencial de resposta rápida.
Então, o que faz com que esse potencial, né, de membrana se eleve tão rapidamente é a abertura desses canais de sódio dependente de voltagem, obedecendo ao seu gradiente elétrico e químico, tá? Aí o que acontece? Lá em cima, quando a membrana já está bem com potencial bem alto, estes canais de resposta rápida, eles vão entrar em um estado inativado, aí ele automaticamente se fecha, tá? Esse canal automaticamente se fecha. Aí o que a gente faz? Tem a abertura dos canais de potássio. Esses canais têm uma resposta mais lenta para essa abertura. Esses canais, eles também são dependentes de voltagem. Só que eles são canais dependentes de voltagem mais lentos em abrir. Então, se você pensar cronologicamente, temos dois canais de voltagem, dependentes de voltagem aqui. O canal de sódio e o canal de potássio. O canal de sódio ele é mais rápido em se abrir do que o de potássio. Então, o que acontece? Quando o canal de sódio dependente de voltagem ele se abre, o sódio entra rapidamente na célula, tá? E aí você tem o canal de... Vou botar assim. Você tem o canal de potássio, que também é dependente de voltagem, só que ele se abre lentamente. Aí, quando ele se abrir, é no momento que esse de cá já está se fechando, né? Ele entra no estado inativado mais rápido. Aí, no tempo que esse aqui abrir, que é o canal de potássio, o que o potássio vai fazer? Ele vai sair de dentro da célula, obedecendo também seu gradiente eletroquímico. É natural que tenha mais potássio dentro da célula do que fora. Então, quando você abre os canais de potássio, dependente de voltagem, potássio sai avidamente de dentro da célula para fora, tá? E aí, com isso, o que a gente está observando? A saída dessas cargas positivas, elétricas, né, positivas, faz com que a voltagem dessa membrana plasmática volte a ser menos positiva, né? Você perde carga positiva, ela vai ficando mais negativa, correto? Menos positiva, mais negativa. Então, a gente vai perdendo carga positiva porque está saindo potássio de dentro dessa célula aqui nesta fase 1. E por isso eu chamo essa fase de repolarização temporária ou inicial, né? Só que aí, né, mesmo com estes canais de potássio abertos, fazendo com que esse potássio saia, eu tô vendo que a membrana agora atingiu um potencial e está se mantendo nesse potencial elétrico ainda elevado, né? Ainda está alto. É essa fase de platô. O que é que está acontecendo para que esta membrana não volte para o potencial inicial ainda? Porque ela parou numa fase de platô aqui, que é essa fase 2. Acontece agora, se você pensar naqueles eventos do acoplamento, excitação e contração, você está abrindo aqueles canais de cálcio, tanto da membrana plasmática, né, quanto do retículo sarcoplasmático, né? Então, o que você está observando acontecer na membrana plasmática ali desta célula? Que ainda existe essa eletropositividade aqui por conta da passagem deste cálcio. Então, o citoplasma dentro desta célula continua mais positivo, porque o cálcio está entrando naquele citoplasma, tá? Então, você observa aqui que estes íons cálcio está meio que contrabalanceando a saída daquele potássio por aqueles canais, né, que tinham se aberto inicialmente, né, nesse ponto aqui do ponto de número 1. Então, se entra carga positiva e sai carga positiva, elas acabaram se anulando e aí a gente fez essa fase aqui de platô. Claro que com o tempo depois a gente vai ter a atividade da cerca, a atividade da NCX, né? A gente vai diminuindo a atividade de outros transportadores. E aí é natural que continue, ó, a fase 3 aqui, ó, continue havendo esta perda, né, de cargas aqui positivas do potássio. E aí a gente consegue ir recuperando a voltagem da membrana plasmática. E claro que a gente vai lembrando que existe a ATPase de sódio e potássio, que ela também está sendo importante aí para fazer o quê? Para ficar fazendo a troca, né, dos íons que entraram e dos íons que saíram. Porque se você pensar no potencial de ação, entrou um monte de sódio dentro dessa célula que não deveria entrar. E saiu um monte de potássio dentro dessa célula que tá saindo, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente agora vai ter que recuperar o equilíbrio iônico, né, desta célula. A gente tem que tirar aquele
sódio que entrou e trazer de volta o potássio que saiu. Então, a própria atividade da bomba, né, da ATPase de sódio e potássio, vai estar também ajudando no reequilíbrio aí desta membrana plasmática, tá? Então, veja que é um conjunto de transportadores que participam aí dessa resposta do potencial de ação. Tem outros que estão aí no bolo, que eu não estou comentando agora, mas de uma maneira geral, a gente entende que esse registro das fases do potencial de ação estão muito relacionados com alguns transportadores de membrana e com a passagem seletiva de determinados íons, tá? Então, por exemplo, retomando, na fase 0 de despolarização, a gente tem uma intensa entrada de sódio, né? Pela abertura dos canais de sódio, dependente de voltagem, que tem uma resposta rápida. Quando a gente atinge o pico, a gente fecha esses canais de sódio e abre os canais de potássio, dependentes de voltagem, que são canais de abertura lenta. Aí a gente tem, né? Lenta e transitória, então você vai ter aqui uma saída deste potássio de dentro, né, inicialmente desta célula. Outros canais de potássio também vão se abrindo ao longo desse potencial de ação, bem como os primeiros podem ir se fechando, né? Mas por que a gente tem essa fase de platô? Porque contrabalanceando a saída do potássio, você está vendo que está entrando cálcio, né? Para realizar a contração muscular aqui. E aí, com essa contração, com essa entrada de potássio, ou saída de potássio, entrada de cálcio, você tem uma fase de platô. Depois esses canais se fecham, né? De cálcio se fecham. E você tem a abertura de novos outros canais de potássio, que vão garantir essa repolarização final. Bem como a atividade da ATPase de sódio e potássio, que vai fazer a troca iônica de sódio e de potássio para restabelecer esses gradientes eletroquímicos, né? Destes íons, para um novo potencial de ação acontecer. Beleza? E aí, por que é importante que no coração, né, no cardiomiócito contrátil, a gente tenha este platô aqui, né, neste momento? Porque, olha só que interessante, gente, isso aqui é a natureza, Deus é perfeito, é fantástico, né, quando a gente observa essas coisas. Olha só que interessante. Aqui está o coração, certo? Nós temos a curva vermelha representando aquelas alterações elétricas do potencial de ação, né, na membrana plasmática desse cardiomiócito. E aqui em azul, a gente está vendo o que nós chamamos de abalo muscular. O que é isso? É uma contração e um relaxamento. Ou seja, é um ciclo de contração e um ciclo de relaxamento na fibra muscular. Isso a gente chama de abalo muscular. Olha que interessante. O potencial de ação do coração, miocárdio, né, contrátil, tem este platô e ele dura todo esse período de potencial aproximadamente 250 milissegundos, né, para ele acontecer. Que é o tempo que dura o ciclo de contração daquela fibra muscular cardíaca. É o tempo que dura, ó, a fase de contração e a fase do relaxamento da fibra muscular. Isso no músculo cardíaco, certo? Então, veja que o tempo da contração e do relaxamento, ele equivale ao tempo do potencial de ação. Se a gente for observar aqui deste lado, a gente está vendo os eventos eletromecânicos que acontecem no músculo esquelético. E olha só que interessante, o potencial de ação nesse músculo aqui, ó, no músculo, eu sou fraca, mas esse músculo esquelético, a gente observa que o potencial dura no máximo 10 milissegundos. Olha que rápido, muito rápido aqui. Enquanto que o potencial de ação já acabou, é o tempo ainda que a fibra vai contrair e a fibra muscular esquelética vai relaxar. Então, você vê que a contração do músculo esquelético acontece, ó, depois que você tem o potencial de ação, porque o potencial de ação ele é muito rápido, tá? O que isso implica, né, de diferente para o músculo esquelético e para a fibra muscular cardíaca? Você pode contrair o seu músculo esquelético, manter a contração daquele músculo, músculo super contraído, e você ainda pode aumentar a força de contração deste músculo esquelético, quanto mais potenciais de ação você tiver aqui.
Porque quanto mais potenciais de ação você tiver, você vai fazendo uma somação de contrações que vai aumentando o tônus e a força e o tempo de contração do músculo esquelético. Agora, se você reparar aqui nessas curvas para o coração, esse tempo de potencial de ação ser maior, né, esse tempo que a célula fica com essa alteração de membrana plasmática mais elevada, né, esse potencial de membrana diferente, você vê que a gente garante que o ciclo de contração e relaxamento aconteça durante todo o potencial de ação. Enquanto um potencial de ação acontece, não tem como acontecer outro potencial de ação, né? Não tem como ser um potencial em cima do outro. Sempre é um potencial depois do outro. Então, eu garanto um período refratário aqui no miocárdio, ó, de potencial de ação, para que também seja o mesmo período que a fibra consiga contrair e relaxar, sem sofrer um novo potencial de ação, e aí você não bagunçaria a contratilidade de novo, diferente lá do músculo esquelético. Então, meu povo, o coração, ele é um músculo que ele precisa contrair e relaxar. Ele não pode contrair e contrair mais e contrair mais. Você entende isso? Tipo, se a gente fizesse uma contração tônica naquele coração e a contração isométrica, né? A gente chamaria assim na academia. Você não pode deixar o coração contraído sem relaxar, porque senão não tem fluxo de sangue e a gente daria um troço aí, poderia dar uma parada cardíaca. Não pode ter essa parada, né? Excessivamente contraída. Ele tem que contrair e relaxar. E para a gente garantir os intervalos de contração e relaxamento, você tem, né, ali a natureza fez com que o nosso potencial de ação no coração ele fosse mais comprido, ele fosse praticamente do tempo que dura o abalo muscular no miocárdio, certo? Então aqui esse fundo amarelo nessas imagens me mostra o período refratário para esta contração, para um novo potencial de ação acontecer, e aí, né, uma nova contração poder acontecer, garantindo sempre aqui, ó, contração, relaxamento, e assim vai, tá? Sem haver uma tetania, né, de contrações ali, essas somações loucas aí de contração muscular para o coração, certo? Então, espero que isso tenha ficado claro aí também para vocês. Por fim, pessoal, para a gente terminar essa parte da atividade elétrica cardíaca, a gente vai observar agora como é o registro elétrico do potencial de ação em cardiomiócitos autorrítmicos, naquelas células marcapassos, que são os cardiomiócitos que estão presentes no nó atrioventricular, no nó sinusal e no nó atrioventricular. Ô, gente, eu espero que vocês não estejam reparando aqui, mas meu filho tá fazendo mó barulho ali fora. Então, nas células marca-passo, o que a gente tem? A gente tem aquela curva, né, de ascensão, uma ascensão aqui mais lenta, para depois vir uma curva de ascensão mais rápida. Dá uma olhada aqui, ó, que a gente chegou a um pico, né, e depois a gente desceu aqui e fez a repolarização. De novo, ó, nós temos aqui uma ascensão, depois o pico e uma repolarização. Vem a ascensão, o pico, uma repolarização. Então, veja que essa fase 4, que é uma fase de repouso, seria equivalente, deixa eu voltar aqui, ó, a esta fase aqui, ó, nos cardiomiócitos contráteis. Então, esta fase 4 é a fase, no cardiomiócito aqui, né, contrátil, que a membrana está em repouso, ela está em equilíbrio e a célula ela está eletronegativa, até que um potencial de ação chegue e faça essa alteração de membrana plasmática, como é neste ponto aqui. Então, a fase 4, no geral, é a fase do repouso, que a membrana ela está eletricamente estável. Mas isso não é verdade nos cardiomiócitos autorrítmicos, né? Isso não é verdade nas células marca-passo, nos nódulos sinusal e atrioventricular. O que é que acontece nessas células? Essa fase do repouso não é bem um repouso. Ela está, ó, automaticamente mudando a sua voltagem de menos 60 para menos 40.
Então, ela não está em equilíbrio aqui. O que está acontecendo nessa fase 4, né? A fase 4, o potencial de membrana é instável, é o que nós chamamos de potencial marca-passo, porque neles existe um transportador de sódio que faz com que haja a entrada de sódio automaticamente dentro desse miocárdio. É como se ele fosse um canal aberto. Ele não fica fechado e não se abre por voltagem. Pelo contrário, ele se abre por conta de uma hiperpolarização, né? Quando a voltagem da membrana plasmática está muito negativa, como é o caso, né, do potencial do repouso. Então, quando a membrana plasmática está negativa, este canal, ó, puff, se abre. E aí o sódio, claro, ele tem avidez por entrar na célula. Quando o sódio, que é uma carga positiva, entra na célula, ele faz despolarização. Então, a gente está observando aqui uma corrente de sódio, que do inglês vem corrente Fanny, né? E F, o F do Fanny, é uma corrente de influxo de sódio que faz com que a voltagem da membrana plasmática, que deveria ser estável em repouso, ela, na verdade, é instável e automaticamente despolariza a célula. E quando a gente chega aqui, ó, no potencial limiar para um potencial de ação, nós vamos abrir aqui, ó, na fase 0, canais de cálcio dentro desta célula, tá? Então, na membrana plasmática dessa célula. Quando você abre o canal de cálcio da membrana plasmática, ele já começa a abrir, na verdade, no final do potencial marca-passo. Tá? Então, quando você começa a abrir o canal de cálcio, aqui primeiro, né, o transiente, depois o canal de cálcio, né, o do tipo L, a gente vai observar essa entrada deste cálcio dentro da célula, que é a entrada de potencial de carga elétrica positiva. Você vai observar, então, né, o restante da despolarização celular. Então, essa despolarização inicial da fase 4 e a despolarização da fase 0 se dá por transportadores de membranas diferentes. O 4 é esse transportador HCN, é um transportador de sódio que responde à hiperpolarização e a peptídeos cíclicos, nucleotídeos cíclicos, como a MP cíclico, por exemplo. Então, ele se abre, permitindo, né, a entrada desse sódio e em seguida, a gente vai abrir os canais de cálcio dependentes de voltagem quando o limiar, né, da membrana plasmática, quando o potencial da membrana plasmática chegar no potencial limiar aqui. Aí você abre os canais de cálcio nessa fase 0 para ver o potencial de ação. E claro que, né, o restante, né, a fase 2, fase 3, vai acabar sendo por conta da abertura, né, dos canais de potássio. Aí nós temos uma variedade de canais de potássio que se abrem para permitir a saída, né, do potássio para dentro, de dentro da célula para fora da célula. E aí você perde carga positiva, você faz uma curva de repolarização celular, né? E o que acontece na fase final desta repolarização? A gente sempre tem que levar em conta a atividade da bomba ATPase, da ATPase de sódio e potássio, que é quem vai fazer as trocas iônicas novamente, para que a gente consiga manter os gradientes eletroquímicos de sódio e de potássio, né, dentro dessa célula, para que ela possa fazer novamente um novo ciclo, né, de despolarização, certo? O que é que a gente tem que chamar a atenção aqui é como diferenciar o potencial de resposta lenta, de resposta rápida, que transportador de membrana não participa, né, deste potencial de resposta lenta. Aquele canal de sódio dependente de voltagem. Ele não participa de nenhum momento aqui deste potencial de ação, tá? Apesar de a gente ter entrada de sódio, né, nesse momento inicial aqui, que é na fase 4, esse canal de sódio não é o canal de sódio dependente de voltagem. Ele é o canal de sódio dependente da hiperpolarização e de nucleotídeos cíclicos, tá? É outro transportador que faz esse tipo de transporte e faz este influxo de sódio, que é essa corrente Fanny aí, ó, IF aqui, para garantir o potencial marca-passo e as taxas de disparos automáticas que o coração vai ter,
tá? Eu até havia colocado quais são os canais de cálcio que participam de algumas dessas fases, então botei aqui, né, o canal HCN, o canal de cálcio tipo T, o canal de cálcio tipo L, e, gente, os canais de potássio são vários, tá? Tem alguns retificadores, tem o do tipo ITO, tem tipo assim, tem tipo assado, que eu não vou estar entrando, né, nessa seara aqui com vocês, certo? Muito bem. Já que nós estamos falando de ritmo, né, de taxa de batimento cardíaco, taxa de contração, frequência cardíaca, rítmica, não tem como a gente sair da história da modulação do sistema nervoso autônomo na frequência cardíaca, né? A gente sabe que o sistema simpático aumenta a frequência, aumenta o cronotropismo, enquanto que o sistema parasimpático diminui esse cronotropismo, né? Reduz a frequência cardíaca. Então, como é que há esse aumento, né, de taxa de disparo? Como é que a gente reduz essa taxa de disparo no nosso sinusal? Então, a gente sabe que as fibras autonômicas, tanto simpáticas quanto parasimpáticas, elas estão lá, ó, e se dirigem e inervam estes cardiomiócitos que estão nos nós, né? Principalmente nesse nó sinusal. E aí a gente observa que quando o simpático, ó, ele está atuando, eu acabei de demonstrar para vocês essa curva, né, do potencial de ação na resposta lenta, a gente tem aqui a fase 4, que é o potencial marca-passo. Veja que em vermelho é agora a curva com a estimulação simpática. E se você comparar a curva da estimulação simpática e uma curva, né, intrínseca, sem estimulação, a gente observa que essa fase do potencial marca-passo, ela é mais curta, ela é muito rápida. Por quê? Porque a ativação simpática aumenta a atividade aqui destes canais, justamente por gerar ali dentro da célula, por exemplo, nucleotídeos cíclicos, que vão servir como segundos mensageiros. E aí a presença desses nucleotídeos cíclicos, né, por estimulação simpática, faz com que esse canal HCN ele fique muito mais ávido, né, para passagem de sódio. Ele vai ficar muito mais permeável, né, para essa passagem desse sódio, e o sódio vai entrar rapidamente dentro dessa célula. Se o sódio entra rápido, a gente tem uma curva de despolarização mais alta, né, mais inclinada, mais rápida. E aí, por isso, a gente aumenta, ou melhor, encurta o tempo dos potenciais de ação, né? Eles ficam mais rápidos. Bem como se a gente perceber, ó, após a repolarização, esse canal, né? Ele tá tão sensível à passagem destes íons que ele já começa a abrir, ó, bem precocemente. A membrana plasmática nem recupera, ó, a sua voltagem inicial de menos 60. Ele já começa a se abrir mesmo em voltagens mais positivas, né, como menos 50, por exemplo, certo? Então, a gente observa que esse canal HCN, ele fica muito mais, como é que eu posso dizer, realmente ativo, né? Permeável e mais sensível a ser aberto em potenciais de membrana mais altos. Por isso, a gente tem um encurtamento nos tempos aí do potencial de ação por conta de encurtar o tempo do potencial marca-passo. E aqui do outro lado, a gente vai ter a estimulação parasimpática no nó sinusal. Então, veja, ó, olha a diferença do tempo do potencial marca-passo na célula intrínseca, né, sem estímulos, e como é esse potencial marca-passo com a estimulação parasimpática. A gente observa que o potencial, que os canais aqui, né, que são influenciáveis aqui pelo sistema nervoso parasimpático o HCN, que ele vai ficar mais lento, né, em seu transporte de sódio, não vai ser tão rápido quanto acontece com a estimulação simpática, ele consegue lentificar essa atividade do canal HCN, da corrente Fanny. E a gente também observa que ele consegue deixar os canais de potássio, né, retificadores, mais efetivos na saída deste potássio. Então, a gente vê que o potássio ele sai mais avidamente de dentro da célula para fora. E isso reflete numa repolarização mais acentuada
isso reflete até numa hiperpolarização, né? Nesta célula aqui. Então, você vê que o potencial de membrana das células é mais eletronegativo, né? No início do potencial, né? Marca-passo, do que era anteriormente sem o estímulo parasimpático. Então, ele consegue mexer com esses canais, né, de potássio, bem como lentificar a ação, a atividade do canal HCN. Beleza? Então, espero que isso fique claro aqui, como o simpático e parasimpático conseguem mexer com o cronotropismo de acordo com a atividade dos canais, né, que estão fazendo parte aí desses cardiomiócitos, né, autorrítmicos.